E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, e eu me refiro ao William Gomes, atacante de 20 anos de idade, que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. Na temporada que recém terminou, com o Porto campeão português, o William Gomes disputou 46 jogos com 13 gols e 2 assistências. Então, é novidade não? Vai ter a vinheta? Tem vinheta ou não? Já ia colocar a vinheta aqui, ó. Não, vinheta não tem. Tem a bomba se quiser. É vinheta ou bomba? Não, vinheta não tem. Não tem vinheta? Não tem vinheta. Não tem. Caramba. Não então tem tá vinheta? Então vai sem bomba, vai sem vinheta, o que importa aqui é a informação. Eu queria usar a bomba. A gente já falaria do Vitor Sá. Bora lá. Pronto. É muito legal essa bomba, cara. Vai, agora pode falar. Eu fico com vontade de fazer um negócio, cara. Você quer sentar, né? Bom, como a apuração ela é em simultâneo com o programa, a gente já tinha no nosso alinhamento o assunto Vitor Sá, algumas novidades, e o Hernan, já dos Estados Unidos, por conta da Copa do Mundo, mandou pra gente aí atualizações importantes que envolvem mais o São Paulo do que propriamente os outros que têm interesse na contratação do Vitor Sá. Começando então pelas novidades do André Hernan. O São Paulo já propôs, ou no caso propõe para o Vitor Sá, que fica livre agora, tá? Ele está de saída do futebol da Rússia, do Krasnodar, então livre no mercado, um contrato válido por 3 anos e meio, ou seja, do meio de 2026 até o fim, dezembro de 2029, um salário que está dentro do teto do clube, ou seja, não fará ali uma loucura financeira o São Paulo por conta disso, metas de bonificações por objetivos atingidos naturalmente, sendo um deles vaga direta para a Libertadores, no caso de 2027, se o São Paulo atingir uma vaga direta para a Libertadores, pinga uma grana a mais para o Vitor Sá, se evidentemente fechar o contrato com o São Paulo. Nessa proposta para o jogador, que volta a dizer, não envolve clubes, é mesmo São Paulo e jogador, as luvas, no caso, o prêmio de assinatura é diluído ao longo do contrato de 3 anos e meio. Então o São Paulo já tomou aqui uma posição forte, já se manifestou, já fez uma proposta interessante, contrato de longa duração para o Vitor Sá. O Vitor Sá, cara, aí bastante cobiçado. O torcedor de São Paulo gostou, viu, Felipe? Aqui, ó. O Alexandre Souza, fala aí de São Paulo e mandou. O pessoal tá gostando, sim. O problema é que não chega a ser um problema, né, Bruno Vicari? E o Bruno Andrade pode até falar. O Vitor Sá, quando ele sai do Botafogo em 2023, ele não faz parte do ciclo campeão da Libertadores e Brasileirão. Ele vai pro futebol russo para ganhar uma nota. Foi o que o Hernan falou aqui no outro dia, né? Que no Krasnodar ele ganha uma... Acima de 1 milhão. Ele não ia sair assim pra... Eu não gosto de falar de salário, eu não vou falar de detalhes. É uma bagatela. E o São Paulo, ele vive um momento que ele não vai pagar por transferência, tanto que é um jogador que está livre no mercado, o Krasnodar tenta renovar, né? Mas é um jogador que ganha muito, então teria que passar por uma base ali de convencimento, ele reduzir o salário e vir pro jogador tricolor. É nessa ideia, né, Bruno, de você ter ali o teto do São Paulo, mas tentar ir nessa história de metas e bonificações, como você estava explicando, Bruno. Sem dúvida alguma. E o que pesa a favor do São Paulo, para além dessa questão de bonificações, até numa questão de melhorar o salário do jogador, o que eu tenho de informação, agora é o meu lado, é que o Krasnodar quer a renovação dele, mas propõe um valor inferior ao salário que, enfim, o salário atual, ou que até pouco tempo atrás ele ganhava. Então o Krasnodar quer, mas oferece menos. E aí ele olha para o Brasil, olha para o São Paulo, oferecendo um bom salário.
Não sei se está próximo daquilo que o Krasnodar paga, não acredito, até porque a Rússia paga muito bem. Mas enquanto você vê um clube se esforçando para te contratar, te propondo um salário alto, bom, de longa duração, você vê o seu atual clube te oferecendo menos. Isso naturalmente mexe com o jogador, é um ponto positivo no caso do lado do São Paulo. E para complementar, Vitor Sá trazendo a minha informação, o Atlético Paranaense, assim como o São Paulo, tem interesse. O interesse é forte na contratação, na repatriação do Vitor Sá. O São Paulo fica um passo à frente, porque conforme trouxe o Hernan, os detalhes são interessantes. E ele também tem interessados na Arábia Saudita. Não há proposta em cima da mesa para ele ainda, mas há sauditas interessados na contratação do Vitor Sá. Alguém mandou aqui quem que é o Vitor Sá, o pessoal não tá lembrando. Ele jogou no Botafogo, né, por muito tempo. Talvez tenha sido a melhor participação aí Ele dele. jogou no Botafogo, mas como eu disse aqui, ele não fez parte daquele ciclo que foi campeão brasileiro da Libertadores 2024. Foi antes, né? Ele saiu antes. Mas é um bom jogador, é ponta, tem 31 anos. Então, tô vendo aqui, tem 32 anos 32 já, anos. né? 32, Esse é o, recentemente, a informação 32. do Hernan, deixa eu ver. É um E é raro você oferecer contrato de 3 anos e meio para jogador de 32 anos. Eu não diria que seria o último contrato da carreira, até porque os jogadores hoje jogam até os 40 quase. Mas é raro você acima dos 30 ter uma proposta de 3, 4 anos de contrato. Eu achei assim, um pouco surpreendente, até de uma certa maneira arriscado, como o Bruno falou. Ele já não é um jogador novo, né? O Galindo falou que vale. No Botafogo, o Botafogo tentou, tá? Só Mas uma tá bem, informação isso. tá bem na Rússia. O Krasnodar brigou até a última rodada com o Zenit. E o São Paulo precisa também, né? Então Mas- é muito na base da necessidade. Mas eu acho que essa história dos 3 anos também está relacionada ao que o Bruno Andrade falou sobre as luvas serem diluídas no tempo de contrato. Mas o salário fica Exatamente. alto também, né? Fica alto, mas é isso. Te dou tantos milhões aí de luvas, mas eu vou diluir isso ao longo de 3 anos. Melhor do que você, né, na conta ali, pagar em um ano só. Mas é um contrato longo para um jogador de 32 E você tem uma anos. garantia, não chega a ser uma garantia, mas você tem chance de receber mais de forma diluída do que de forma, ou seja, fixa. Exatamente. Vamos falar do outro, Vitor, agora? Vamos falar do outro. O pessoal tá brigando por sua causa aqui no chat, Eu viu, vi que Felipe? como é que é o nome do Por do que, fera? pessoal? Que vocês estão brigando aí, O ó? Leandro Menezes, ele falou O que eu Leandro sou tá ruim. brigando e quem que tá te defendendo é o Thiago. Ó, o Datoev, ele falou, me defendendo. Eu gostei, tá? É isso aí. Se você quiser vir aqui na ESPN, eu pago um Ó, café eu na mandei no grupo aí, não sei se já receberam, não é de interesse muito do Brasil, mas interesse internacional. E até para explicar depois como é que os clubes em Portugal e na Europa trabalham, o Benfica acabou de comunicar oficialmente o processo de rescisão de contrato do José Mourinho, que está a caminho do Real Madrid. Depois a gente coloca isso aí na tela, tem ali um PDF com os detalhes, e eu explico o porquê em Portugal esse tipo de situação é muito clara, ela é muito transparente. Então a gente já vai falar sobre isso, a gente só tá baixando o arquivo aqui para colocar direitinho, tá, Bruno? Dessa saída então lá do Mourinho e a gente Boa. fala sobre isso. Enquanto isso, vamos de Vitor Roque. Ah, não, só queria passar a última informação do Vitor Sá, boa. que o André Hernan acabou de mandar no grupo. Qual foi? Ó, a meta de bônus, vou ler a informação aqui, ó. A meta de bônus por classificação para a próxima Libertadores é 1,6 milhões de euros. E aí é luvas 4 parcelas de 100 mil euros e um salário de 700 mil. Aqui, ó, a informação do André Hernan sobre Vitor Sá. Só isso de luva? Só isso, pô? Eu pensei que fosse mais. Tá bom então, né? Não, normalmente luva é valor não sei quantos Ó, milhões. são 4 parcelas de 100 mil euros. Então 400 são mil euros. 400 mil euros dá o quê? 2 milhões e meio de Não, reais. normalmente, sei lá, eu pensei que as multas fossem mais... As luvas. luvas fossem maiores até. Ah, não, acho que... Depende do jogador, né? Depende do jogador, Então, como é que é? A meta aqui por classificação, 1 milhão e 600 mil euros se chegar na Libertadores. Isso aí dá mais ou menos quase 10 milhões de reais. É o bônus, é um bônus alto. Aí é um bônus alto. E aí 4 parcelas de 100 mil euros, que dá 400 mil euros, dá 2 milhões e meio de reais de luvas e o salário de 700 mil. Um pouco abaixo do que ele ganha no futebol russo. Mas é que deve ser o teto do São Paulo, aquilo que a gente estava explicando. Pode ser. E aí as luvas, ela é diluída ao longo dessas 4 parcelas e aí, tipo, ele ganha um... Então não é diluição no tempo do contrato. Não. Não é aquilo que eu falei de 3 Vai anos. pagando ao longo dos meses. Não é. É parcela de 4 vezes, então. Mas é alto, viu? É alto, meu querido. Não, mas Mas sendo acreditando, assim,
usando essa questão do parcelamento em 4 vezes, como o contrato é de 3 anos e meio, não vai ser uma questão de 4 meses na sequência recebendo isso. Claramente vai ser um a cada ano, basicamente. Em 4 parcelas, tá? 4 parcelas, a gente não sabe quais as datas desses pagamentos das parcelas. Tipo, pode ser o que eu imagino aqui rapidamente é uma parcela já no primeiro contrato do primeiro mês, 2026, aí uma em 27, uma em 28 e outra em 29. É isso aí. E o São Paulo também tem uma questão que eu acho que é muito importante se alertar, porque é o caso do Arthur, né? O Arthur está emprestado pelo Botafogo até o final do ano e ele está jogando muito bem. E tem uma cláusula no contrato, né, que até o André Hernan citou aqui no Fala Fonte, que se o São Paulo receber uma proposta... São Paulo não, se o Botafogo receber uma proposta e o São Paulo quiser, tipo, negociar, teria que pagar o valor da multa, que é 6 milhões de euros, mais ou menos 36 milhões de reais. Então tem que se alertar com esse jogador, que o Arthur está sendo muito importante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.